lembre-se, se sua vida tá ruim, ela pode piorar, pois a vida do Kim Isak tava uma merda, porque ele foi diagnosticado com uma doença nova e provavelmente receberia o seu nome. Sendo assim, meio ano de vida era o que restava pra ele, mas em um ato desesperado, ele grita no meio da rua para o céu, pedindo que deixassem ele viver. E ele conseguiu, mas foi reencarnado como um homem caveira, que era o temido rei dos demônios. E depois ele foi meio que traído pelos deuses e por um erro de, pasmem, gramática. Ele reencarnou como um bebê humano que possivelmente é um santo. Essa obra é um absurdo e é muito engraçada e maluca. E é mais uma que saiu há pouco tempo e eu já estou trazendo pra vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e dar uma passada no meu canal secundário. E se quiser apoiar o canal financeiramente, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. Então, sem mais enrolação, vamos de obra. A nossa história começa com o homem falando desesperadamente. Ele quer viver. E recebeu uma notícia muito triste do seu médico, falando que é uma doença que eles nunca viram antes. E provavelmente a doença receberá o seu nome. E enquanto o médico oferece as suas condolências, o nosso garoto só fica muito triste e desesperado, escutando do seu médico que ele só tem meio ano de vida no máximo. E enquanto ele sai do consultório, ele vai caminhando pelas ruas esbarrando no povo. E enquanto todos o encaram, ele só pensa que isso não pode ser possível. Tudo que ele fez na sua vida inteira foi viver como uma formiga operária. E quando a sua vida estava finalmente melhorando, é assim que ele vai morrer. E nesse momento o clichê poderia acontecer, e ele seria agraciado com uma reencarnação depois de um atropelamento de um caminhão. Mas alguém sabe ele dizendo que a rua é muito perigosa. E depois que ele cai no chão, ele só começa a suar frio, pensando que disseram que ele só tem meio ano de vida. E isso é muito injusto. E pelo incrível que pareça, ele recebeu essa notícia no dia em que ele ganhou na loteria. Aí o menino não é azarado não. E enquanto ele treme pensando que quer viver, ele só fica pedindo mentalmente para que alguém, não importa quem seja, salve ele da morte. E assim ele começa a gritar olhando para o céu que ele quer viver e pede para que alguém salve ele da morte. E esse mesmo grito que ele deu para o céu desesperadamente, querendo fugir da morte, ele grita novamente agora sendo uma caveira, pensando que ele sabe que disse que queria viver, mas ele não quis dizer literalmente que qualquer coisa poderia servir. E de todas as coisas possíveis que ele poderia ter reencarnado, ele se pergunta por que ele teve que reencarnar como um esqueleto careca. E ele não pode nem aproveitar a pior parte de viver nesse corpo. E enquanto ele pensa isso, vários monstros correm para atacá-lo. Só que quando ele se dá conta, ele pega a sua espada que é feita de caveira também e mata todos aqueles monstros, pensando que vai matar todos eles. E quando ele percebe vindo das suas costas, tá vindo um ogro gigantesco. Mas assim ele dá um salto escapando do golpe do ogro, e voando sobre ele, ele pode acabar com toda essa besteira, mandando aquele ogro morrer logo. E assim ele corta a cabeça daquele monstro, pensando que esse é o último deles. E agora ele finalmente está morto, e a exterminação das forças rebeldes foi concluída. E assim ele vai caminhando e pensando que depois de ser reencarnado como um esqueleto, um monstro de invocação de classe inferior, ele evoluiu para um morto-vivo, o Lich. E enquanto ele vai caminhando, todos aqueles demônios comemoram seu retorno, falando que o rei soberano imortal está de volta. E ele, carregando a cabeça daquele monstro, pensa que ele trouxe prosperidade para o povo demoníaco, que estava à beira da ruína. E ele fica bem felizinho pensando nisso, pois ele pode não ter cabelo, mas pelo menos ele é o grande rei demônio. E assim todo mundo começa a falar o seu nome, chamando ele de o grande e maligno rei demônio Isak. Mas ele fica bem putinho, perguntando quantas vezes ele falou pra eles que o seu nome não é Isak, e sim Isak. E ele pensa que todos eles são idiotas, porque nem conseguem pronunciar o seu nome direito. Só que agora ele finalmente está indo embora dali. E enquanto ele vai embora, os demônios atrás dele perguntam pra onde o seu rei está indo. E ele diz que vai pegar o que é seu por direito, pensando que ele vai buscar o seu objetivo final. E essa é a primeira vez que eu vejo uma caveira ficar corada nas bochechas. E ele pensa que o seu objetivo final é conseguir comer e até mesmo sentir dor, porque ele quer voltar a ser um humano. E assim ele vai em direção ao templo, e jogando aquela cabeça no chão, as pessoas ficam muito surpresas. E ele finalmente chegou ao reino divino, encarando aqueles 5 deuses sentados na sua frente. E ele fala que com isso, ele cuidou de todas as facções desafiando os deuses. E ele espera que eles não tenham esquecido da sua promessa. E como escrito no seu contrato, ele quer se tornar um humano. E todo mundo em volta se pergunta como isso é possível. E eles pensaram que levariam pelo menos 500 anos para ele fazer isso. E que tipo de maluco viciado em trabalho ele é. E duas pessoas conversam se isso não foi um esquema dos superiores para transformá-lo em um escravo de graça. E ele fala que consegue ouvir o que eles estão falando. E assim ele pergunta para os deuses por que eles estão demorando tanto. E eles disseram que transformariam ele em um humano se ele cuidasse deles. E aquele deus no centro dá um sorrisinho, perguntando se ele poderia fazer mais uma coisa para eles. Mas nosso prota pensa se eles acham que ele é algum tipo de cabeça oca, igual a sua caveira faz parecer. E ele, muito puto, começa a exalar aquela sua aura demoníaca e pergunta que tipo de idiota eles acham que ele é, pensando que vai fazer pagá-los por tentarem enganar ele, os deuses. E assim ele chama eles de filhos da fruta e pergunta se eles realmente mandaram que ele fizesse tudo aquilo quando nem tinham a intenção de transformá-lo em um humano. E assim os deuses falam que no fim ele percebeu. E o outro fala que foi por isso que eles foram contra desde o início. E assim o nosso garoto começa a gritar com eles, perguntando se isso é tudo que eles têm a dizer agora. E pelo fato dele ser um invocado através de uma arte proibida, fora das leis da natureza, isso o torna incapaz de morrer. E ele não pode morrer de velhice, porque ele é um morto-vivo. E suas habilidades também se tornaram uma ameaça para o reino divino. Então se eles, desgraçados barulhentos, não o tornarem um humano, ele vai matar todo mundo, por
falharem em manter a sua promessa. E assim eles pagarão com a sua vida. E agora ele começa a carregar um poder gigantesco com aquela sua aura demoníaca. E ele fala que agora é a hora deles se tornarem também as caveiras assim como ele. E enquanto ele vai carregando aquele poder gigantesco, a sua explosão é dissipada. E ele fica bem surpreso, perguntando o que acabou de acontecer, porque a sua mana está desaparecendo. E ele não consegue nem se mover direito. E assim outro deus dá um sorrisinho e fala que ele é muito fútil. E aqueles que têm o seu nome escrito ali não podem se mover, não importa o que eles sejam. E esse ele basicamente escreve o nome do nosso prota em uma larva. E fala que agora ele vai banir o desastre. E essa é a arte sagrada de mais alta classe, usada para selar os desastres como ele. E ele deveria ter sido grato por receber as suas ordens. E como um demônio como ele, ousa os desafiar. E agora ele deve viver como um inseto. E assim a nossa caveirinha pergunta se eles realmente escolheram selar ele dentro de uma lagartixa cabeluda. Só que para surpresa dos deuses, aquela larva começa a brilhar. E eles se perguntam o que é aquilo. E assim a nossa caveira chama eles de idiotas. E fala que eles deveriam ter sido mais rápidos e nunca mostrado seus truques. Porque ele prefere se explodir a se tornar um inseto. E assim ele basicamente começa a sua autodestruição, o que surpreende muitos deuses, mandando ele parar. Só que ele manda eles comerem merda, falando que eles são um bando de cuzões. E assim basicamente, o seu corpo inteiro começa a brilhar e uma grande explosão acontece no reino divino, que explode parte daquele templo. Só que os deuses conseguiram sobreviver e se perguntam se ele realmente se autodestruiu. Só que um outro deus pergunta se o feitiço funcionou. E aquele cabeludinho fala que o feitiço certamente foi ativado e a alma do rei demônio foi selada. E graças à divindade eles conseguiram. E como o rei demônio se foi, eles devem conseguir recuperar os seus poderes. E eles conversam que toda vez que um demônio desaparece, eles se tornam ainda mais fortes. Mas ainda eles não podem baixar a sua guarda, porque eles não sabem quando outro desastre como Isaac pode nascer. E eles devem criar um receptáculo perfeito de um santo no reino humano, para que ele possa exterminar cada demônio restante por lá. E esse outro deus pergunta se eles vão ficar bem, e se ele não vai exaurir muito dos seus poderes. Mas aquele outro cara pede pra ele não se preocupar, porque ele selecionou uma alma apropriada para colocar no corpo do santo. E enquanto ao insolente esqueleto do rei demônio, eles vão torturá-lo por toda a eternidade. E esse na cabeça da nossa caveira, ele pensa que ele deve ter perdido a cabeça, sendo enganado pelos deuses. Mas ele meio que vai abrindo os olhos, não entendendo o que tá acontecendo ali, e se perguntando se ele se tornou estúpido, porque ele era um esqueleto sem cérebro. Mas ele não entende por que está tão claro, e o que são essas mãos que ele está vendo, e esse corpo que ele tá sentindo. E pelo visto ele finalmente conseguiu se tornar um humano, e fica pensando que os deuses o queriam morto, e eles selaram ele de algum jeito. Só que assim ele escuta o empregado falando que o santo abriu os olhos. Ele fica se perguntando como assim santo? E aquela empregada pergunta se ele gostou da sua soneca, e o outro mordomo fala que seria melhor se ele dormisse mais um pouco, enquanto ele se pergunta quem são essas pessoas, e se eles são as suas babás, e se ele realmente se tornou um humano de novo. Mas assim ele escuta aquele figurante falando que não tem jeito, e eles se sentem um pouco mal por ele, mas eles têm que fazer o seu trabalho, e pedem 1000 perdões ao santo, porque eles sabem que ele acabou de acordar, mas ele vai ter que voltar a dormir agora, para todo sempre e em paz. E assim o bebezinho fica muito assustado, pensando que ele acabou de morrer, então por que ele deveria morrer de novo, ficando totalmente desesperado. E esse aquele homem babá fala que sente muito, mas ele precisa botar ele para dormir para sempre. E assim enfia uma madeira na boca dele, o nosso garotinho começa a desviar, se negando a beber aquilo. E aquele cara fica muito surpreso, perguntando por que ele não come, enquanto o nosso protinha se pergunta se eles estão de sacanagem, porque ele finalmente virou um humano, e ele nunca vai comer algo tão suspeito quanto isso. Ele não entende por que ele se tornou um humano para começo de conversa. Só que assim ele escuta aquelas babás pedindo que, por favor, ele coma que nem um bebê normal, e depois vai dormir para sempre, chamando ele de Sir Isaac, o que deixa o nosso garotinho bem surpreso, se perguntando do que ele acabou de chamá-lo. E como assim Isaac? E ele lembra da forma como os demônios chamavam ele, de Lord Isaac. E essa é uma outra pronúncia do seu nome verdadeiro, que é Isaac. E quando eles usaram o feitiço de banir desastre para o selar, eles devem ter escrito Isaac. E só pode ser por isso, então ele nunca foi selado. E ele acabou reencarnando em um corpo diferente com o mesmo nome. E ele fica muito feliz com isso, porque os deuses simplesmente erraram a gramática do nome dele. E ele começa a dar um sorrisinho diabólico, pensando que eles são um bando de tolos, e se eles achavam realmente que teriam vencido. Mas no fim eles nem conseguiram selar ele. Só que nesse momento, aquele cara enfia uma madeira bem na boca dele, e ele pensa que não, agora ele definitivamente vai morrer de novo. Mas quando ele percebe, esse sabor é de um suco vegetal, e ele se pergunta se eles estão tentando matar ele com esse tipo de lixo. Só que assim, olhando para a reação deles, ele começa a sentir algo estranho. E assim no templo centro-oeste, no Império Sagrado Hela, um bispo vai caminhando pelo templo, pensando que aquele bebê já deve ter ido pro caixão há muito tempo. Só que assim alguém para ele, e fala que ele parece muito empolgado. E esse é o imperador do Império Sagrado Hala, o Alexander Heathcliff Hela. E assim os três se curvam perante ele, falando que saúdam o sol do Império. E assim o imperador pergunta o que ele veio fazer ali. E o bispo diz que eles vieram cumprimentar o santo da casa Exua. E aqueles num cargo sagrado devem ver o santo. Só que assim o imperador dá um sorrisinho muito malicioso pra ele, e fala que do jeito que ele fala, parece que é um fardo se apresentar por causa do santo. E se não seria problemático se algo desse errado de novo, após o candidato a santo ter sido deixado sob os cuidados da Santa Fé. Só que nesse momento, eles escutam um grito da criança, e o imperador assustado se perguntando o que tá acontecendo ali. Mas o bispo dá só um sorrisinho. E agora todos vão correndo em direção ao jovem mestre, e quando o imperador e os outros entram, as empregadas falam que o bebê
é fofo demais. E ele tá brincando com a sua barriguinha. E ele comeu bastante. Enquanto aquele bispo fica muito chocado, se perguntando se isso não pode ser possível e como esse garoto ainda está vivo, mesmo após ter bebido tudo isso. E ele começa a entrar em choque e ficar muito puto, pensando que isso não é um mero suco vegetal. E agora voltamos para alguns minutos atrás, enquanto o nosso garoto estava bebendo aquele suco vegetal, percebendo que algo esquisito estava entrando no seu corpo. Só que depois que ele percebe, isso é veneno sagrado. E é um veneno devastador, que destrói totalmente os poderes sagrados dos membros do clero. E ele não tem efeitos imediatos, mas por ser um veneno, ele pode ser fatal se for acumulado no corpo em alta quantidade. Porém, esse veneno é feito de mana dos demônios, então como um ex-rei demônio, isso é perfeito pra ele. E dar coisas feitas de mana de demônios para um demônio como ele é simplesmente maravilhoso. E ele continua corando mesmo sendo uma caveira, pensando que essa comida de bebê é um banquete para ele. E se ele começa a gritar pedindo o que quer mais, na língua dos bebês, claro. E esses babás percebem que ele gostou bastante daquele suco vegetal, e ele fala que não dará efeitos imediatos, mas em algum momento ele vai de F. Só que esse bebezinho dá um joinha pra ele e pensa que essa absorção de mana é perfeita para ele. E certo, agora o que ele precisa fazer é entrar no seu corpo além da consciência, o mundo inconsciente, e nas suas profundezas, encontrar a fonte dela. E esse ele meio que nadando nas profundezas do seu corpo, ele pensa que deve criar um núcleo de mana. E ele, muito confiante, fala que ainda bem que esse é um lugar bem seguro. E agora ele só tem que manter o foco e colocar toda a mana que ele absorveu no núcleo. E ele vai precisar dele se ele quiser usar magia mais tarde. Então ele pode preparar por enquanto. Mas quando ele percebe, aquela mana é tão forte que parece que vai explodir. Mas aquela luz começa a diminuir. E ele se pergunta o que está acontecendo ali. E um núcleo de mana deveria estar em uma das 3 cores primárias. Mas por que o seu núcleo de mana é branco? Mas ele pensa que esse é um grande problema. Como é que ele pode ter tanto poder acumulado em um núcleo tão pequeno que acabou de ser formado? E esse ele dá um sorrisinho saliente e fala que isso é muito além das suas expectativas. E se pergunta quantas bênçãos foram acumuladas no corpo desse garotinho tão jovem. E se ele cultivá-la bem, talvez ele consiga se tornar um monstro muito mais forte do que ele foi na sua vida passada. E assim o nosso garotinho fofinho fica muito feliz, pensando que agora ele vai viver como o Isaac. E lembrando que na sua primeira vida, ele implorou para os céus que o deixassem viver novamente. E o desejo desesperado que ficou gravado na sua alma, a sobrevivência. Independente de como fosse, ele queria sobreviver. E no fim, esse foi o início dele como rei esqueleto. E agora o Isaac. Esses feitiços foram herdados por esse corpo. E então agora o nosso garotinho vai poder usar isso desde bebê. E assim, aqueles vilões se perguntam se ele finalmente morreu. E eles querem dar uma olhada. Só que nesse momento, nosso garotinho estende a mão, o que surpreende muito os dois. Enquanto ele, na língua dos bebês, pede mais uma garrafa, porque ele quer se tornar ainda mais forte. E agora de volta ao presente. O imperador fala que ainda bem que nada aconteceu. E o nosso garoto pensa que por mais que ele tenha sido quase assassinado, nada de ruim aconteceu no fim. Mas ele não entende porque aquele cara está olhando com essa cara pra ele. E assim ele percebe que talvez ele tenha comido demais. E não, ele não pode levantar suspeitas. Então agora ele só vai fingir que não sabe de nada e sorrir para eles. E assim ele começa a sorrir para aquele velhote. Só que o bispo se pergunta qual é a desse pirralho. E ele deveria estar morrendo sufocado pelo próprio sangue. Mas ao invés disso, ele está vivo e bem. E rindo da sua cara. Esse velhote realmente pegou maldade de um bebezinho fofinho, cara. E agora nos é mostrado alguns dias antes, no quartel-general da Santa Fé, onde o Papa falava que quem se tornar o santo terá posse de todo o Império Sagrado. E isso é uma piada. E é por isso que todos estão declarando que uma de suas crianças é o santo. E essas famílias nobres são realmente irritantes. E assim o bispo pede para que ele não se preocupe, porque eles estão lidando com os outros candidatos a santos. E esse o Papa fala que isso é muito bom. E aliás, ele acabou de ouvir um rumor muito desagradável, dizendo que a casa Exuá tem um candidato a santo. E ele muito puto começa a amassar aquele cálice, falando que os Exuá são o braço direito do imperador. E o bispo, com medo dele, fala que não é nada que eles possam fazer a respeito disso. Mas então o Papa joga aquele cálice no chão e fala que ele provavelmente morreu antes dele chegar ali. Mas mesmo assim, ele quer que ele verifique o cadáver, porque o santo só pode sair da casa Beret. E esse é o cardeal e patriarca da casa Beret, o Heer Beret. E esse é aquele bispo observando aquele bebezinho, fala que disseram pra ele que o bebê estaria morto. Então por que ele está vivo? Isso não pode ser real. E esse o imperador vai tocar no garoto e fala que ele é muito interessante. Um cabelo loiro platinado. O fundador do seu império tinha a mesma cor de cabelo. E ele pergunta se o bispo não concorda. E aquele velhote fala pra ele que ele não pode dizer tais blasfêmias. Enquanto Isaac percebe que então ele é o imperador. E esse imperador fala que ele é mais próximo de Deus do que o Papa atual. E ele deve ser o último candidato a santo. O que choca totalmente nossa caveirinha bebê. Pensando que então esse bebê que ele reencarnou é o santo. E assim o velhote fica pensando que o imperador está começando a favorecer esse garoto. E ele não pode permitir isso. E assim ele fala para a vossa majestade que por favor permita que ele inspecione a criança. E o imperador pergunta qual o problema então. Mas o velhote fala que há algo estranho. E não tem como o bebê tomar tanto suco vegetal assim. O que deixa o imperador sem entender muito bem. Perguntando o que tem de tão estranho é um candidato a santo comer algo que os monges comem. Mas o próprio fica pensando que ele, o rei demônio, como assim ele poderia ser um candidato a santo? Mas assim o bispo insiste e fala que ainda é estranho. E pede que ele permita que ele inspecione a criança. Só que enquanto eles estavam discutindo, o nosso bebê
bebezinho solta um arroto, e do seu arroto sai uma energia demoníaca, que ele não conseguiu digerir totalmente. E ele encara aquela situação em pânico, percebendo que o bispo viu isso. E esse velhote fala que ele acabou de sentir uma energia demoníaca vindo dessa criança. E ele dando um sorrisinho, fala que isso é muito estranho, o que deixa o garoto muito preocupado, porque ele percebeu. E o bispo fala que essa criança pode ser um candidato falso usando mana, e ele precisa que o inquisitor o investigue imediatamente. Só que nesse momento, todo mundo na sala pergunta como é que ele ousa. Está falando de um candidato a santo dessa maneira. Mas o bispo pede para o imperador não se preocupar, porque o papa já escolheu a criança da casa Berent como santo, o que surpreende muito o imperador, pensando que ele escolheu a criança da sua própria casa como um santo. E isso é muito sem vergonha. E o nosso garotinho, percebendo isso, entende que eles estão tentando se livrar dele. E então o velhote pega o nosso garoto no colo e fala que ele ordena que os sacerdotes tragam um inquisitor. Mas o imperador pede para ele esperar, porque a casa Exua é a aliada mais próxima da família imperial. E como imperador, ele sugere que ele verifique a criança outro dia. E então o bispo fala que entende. E aliás, ele conversou com o papa, e ele diz que só realizará a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro depois da seleção do santo, o que choca muito o imperador, percebendo que então ele se recusa a reconhecer oficialmente o seu filho, a menos que ele concorde com a sua escolha. E então o imperador pergunta se essa é a intenção da Santa Fé. E nosso garotinho, percebendo isso, entende que tá completamente lascado. E pra ser honesto, ele não quer ser um candidato a santo, mas se ele continuar assim, a sua verdadeira identidade pode ser revelada e ele pode acabar morto de novo. E assim o papa diz que, portanto, eles deveriam inspecionar a criança agora mesmo, usando a sua arte sagrada do exorcismo. Só que nesse momento, o nosso bebezinho pega sua mamadeira e fala que beleza, se ele quer assim, então vai ser assim. E ele injeta a sua mana para dentro da mamadeira e acerta bem na cara daquele velhote, o que faz ele perder alguns dentes e começar a sangrar, enquanto o nosso Isaac só faz uma cara de satisfeito. E ele, muito fofinho e felizinho, fala na sua voz de bebê que esse velhote é um filho da fruta muito arrogante, e a partir de agora ele vai jogar o seu joguinho. E depois que ele lasca uma mamadeira na cara daquele velho, o bispo pensa como é que uma simples mamadeira pode doer tanto. Só que assim todo mundo percebe que essa é a luz sagrada, e esse garoto realmente deve ser um santo. Só que o nosso Isaac pensa que não pode ser. Ele sentiu um pouco de poder sagrado nele, mas isso realmente é chocante. E ele começa a injetar aquele poder sagrado novamente, e a espancar o bispo na frente de todo mundo, falando ainda em voz de bebê o que esse velhote pode fazer agora. E enquanto ele vai espancando o velhote, o bispo pensa que isso definitivamente é mana e poder sagrado. E vendo aquela cena, o imperador e os servos ficam muito surpresos, enquanto o nosso Isaac pensa que ele vai deixar a mamadeira ainda mais resistente com magia e dar um último golpe nele. Tudo isso enquanto ele finge ser um bebê inocente. E depois de bater muito no velho, ele se pergunta o que ele está achando disso agora. E assim ele fica olhando para a sua mamadeira brilhando, e ele pensa que toda vez que ele usa mana, ele sente um pouco de poder sagrado também. E ele sabe que mana e poder sagrado são incompatíveis, e normalmente não podem ser usados em conjunto. E então isso deve ter algo a ver com aquele núcleo de mana de cor branca. Só que assim o velhote segura a mamadeira dele e fala que jura por tudo que é mais sagrado. Esse bebê é um herege, e eles devem imediatamente usar a arte sagrada do exorcismo nele. Enquanto o nosso garotinho fica pensando que esse velhote é um merdinha nojento. E ele fala em voz de bebê que ele não queria ir tão longe assim. E ele enfia sua mão nas roupas do velhote, e ele tira basicamente uma mão demoníaca. E pensa que então ele estava escondendo algo bem interessante ali. E o velhote vendo isso fica completamente chocado. E é dito que esse é um cadáver de demônio de alto ranking. Em outras palavras, é um totem. E é um artefato que utiliza as características dos demônios, que comem cadáveres de outros demônios para absorver sua mana. E então o bispo pensa que ele estava carregando esse totem com ele, para caso ele pudesse acabar encontrando demônios. E ele não entende como é que esse bebezinho sabia do seu totem. Só que ele olha para a cara do nosso bebezinho e percebe que ele tá com um sorrisinho muito sádico. E vendo aquela cena, ele fica completamente chocado, porque o Isaac simplesmente lançou aquela mão demoníaca no chão. E na sua cabeça ele pensa que ele quer que ele observe bem. Isso é tudo que ele vai ganhar por ter o irritado. E assim que aquele totem toca no chão, o nosso Isaac pensa que essas são as consequências das suas ações. E ele dá um estalar de dedos, e daquele totem aparece um demônio. E todo mundo se pergunta de onde saiu esse monstro demoníaco. Enquanto o nosso Isaac, muito fofo, só fica pensando que então, que esse bispo de merda lide com isso agora. E depois que aquele monstro demoníaco sai daquele totem, o imperador começa a gritar, perguntando o que o bispo Berent está fazendo agora, e como ele pode deixar um demônio entrar no templo, e se ele ficou completamente maluco. Mas o velho pergunta se ele não viu, e foi o bebê que jogou o totem. Mas o imperador fala que um totem é apenas um objeto usado para selar uma besta demoníaca. Então como ele voltou à vida? E agora ele começa a gritar, mandando todas as forças protegerem o jovem mestre dessa malvada besta demoníaca e o bispo. E assim o nosso Isaac é tomado das mãos daquele velhote. E ele só fica sorrindo pra ele, pensando que no fim ele se fudeu. E agora ele quer ver o quão bom o bispo é. Só que nesse momento, aquele monstro demoníaco fica só encarando o nosso garoto, falando que ele quer matar. Ele quer matar o santo. O que deixa o Isaac perdidinho. Só que assim rapidamente aquele monstro demoníaco avança pra cima do Isaac. E todos aqueles guardas tomam a sua frente para protegê-lo. E o nosso garoto não entende o que tem de errado aí. E ele salvou a vida desse demônio. Então por que ele está tentando atacá-lo agora? Mas mesmo assim, os paladinos devem ser capazes de derrotarem ele e protegerem a sua vida. Só que quando ele percebe, um dos paladinos já foi de arrasta. E ele vendo aquela cena, se pergunta se ele realmente é um paladino. E se aquele monstro demoníaco continua falando que quer matar
matar o santo e salvar o rei capturado. E o nosso Isaac, vendo aquela cena, ele pensa que ele deveria ter subjugado primeiro esse demônio. E ninguém iria perceber que ele estava usando magia em uma situação como essa. E quando aquele demônio começa a ir pra cima do Isaac, ele se pergunta por que todo mundo está tentando matar ele nessa vida. E esse demônio realmente é muito cara de pau, tentando matar quem acabou de curar ele. E assim, rapidamente ele ativa a sua aura. E aquele demônio, vendo a aura do rei demônio caveira, fica com muito medo. Só que enquanto o Isaac usava a sua aura demoníaca, o seu corpo começa a brilhar, como se ele estivesse usando o poder sagrado. E assim, rapidamente, a sala começa a se incendiar com aquela luz. E tanto o imperador e os guardas ficam bem surpresos. E basicamente aquela luz começa a apagar a existência daquele demônio. Só que ao perceber isso, aquela besta demoníaca começa a fugir. E depois que ele foge, todo mundo está salvo. E o pessoal percebe que definitivamente isso foi poder sagrado. E o jovem mestre Isaac acabou de expulsar um grande demônio. E ele é muito incrível ainda nessa idade. E isso é como esperado do jovem Lorde. E ele vendo aquele poder nas suas mãos, ele se pergunta se isso é realmente poder sagrado. Mas ele não entende como ele acabou de fazer isso, percebendo que no fim ele ficou sem mana. E ele se pergunta se poderia ser que esse corpo está transformando a sua mana em poder sagrado. Só que ele fica muito puto, percebendo que agora ele não consegue entender como é que ele vai conseguir acumular mana, já que o Império Sagrado carece bastante de mana. Só que nesse momento lá atrás, aquele velhote manda eles soltarem ele, falando que esse bebê é um herege, e ele está usando o poder demoníaco. E como ele ousa entrar no Império Sagrado assim? E ele fala pra sua majestade que ele vai provar para ele, e ele vai mostrar quem ele realmente é, através de um exorcismo. Mas o imperador fala que chega, e como ele ousa acusar um inocente candidato a santo. E não apenas isso, mas ele também deixa um grande demônio à solta diante dos cavaleiros imperiais. E ele absolutamente não deixará esse assunto passar, mesmo se ele for da Santa Fé. O que deixa o bispo bem preocupado, pensando que se o imperador suspeitar de algo, então ele logo vai encontrar algo sobre o infiltrado. E se isso acontecer, a Santa Fé também pode estar com grandes problemas. E assim, nas suas costas, ele começa a ativar um círculo mágico, pensando que mesmo que ele tenha que tomar a responsabilidade pelo que possa acontecer, ele deve salvar a vida da sua família. E então é por isso que ele deve matar o candidato a santo da família Exua, ativando a grande besta sagrada bem nas suas costas. E percebendo aquela besta vindo pra cima do nosso garotinho, o Isaac só dá um suspiro e fala que ele realmente acha que pode matá-lo com algo assim. Só que quando ele percebe aquela besta vindo bem na sua direção, ele logo lembra que ele não tem mais mana, então ele tá muito ferrado agora. Só que nesse momento, algo aparece bem no pescoço daquele monstro, meio que congelando ele. E assim um homem entra no quarto e pergunta como é que ele ousa pôr as mãos na linhagem direta dos Exua. E quando eles veem aquele cara, eles percebem que é a Fé Azul, e eles são os cavaleiros de Exua. E esse carinha logo à frente é o sétimo filho da casa Exua, o Hilai Exua. E ele começa a apontar para o bispo, mandando ele ser executado imediatamente. E vendo aquela cena, o nosso fofinho se pergunta como assim Exua, porque ele já ouviu falar desse nome antes, mas ele não consegue se lembrar. E então aquele Hilai pergunta onde estão as suas maneiras. E esse basicamente todos os cavaleiros se ajoelham em frente ao Isaac, falando que eles saúdam o jovem mestre da casa Exua. E esse Hilai pede perdão por se atrasar. Mas o nosso Isaac não entende o que é aquilo. E pelo visto ele é o melhor dos cavaleiros imperiais. E então Hilai fala que não é muito, mas eles trouxeram um pequeno presente para ele. E o nosso bebezinho se pergunta se ele trouxe uma barra de ouro ou algo assim. Mas quando aquele cavaleiro tira da sua camisa, eles trouxeram uma figurinha do rei esqueleto que estava prestes a ser decapitado. O que deixa o nosso Isaac completamente chocado. E eles falam que também tem a figurinha dele queimando até a morte. E até mesmo de uma freira esmagando o rei esqueleto. E ele fica muito perdido em meio àquelas figurinhas. E entrando em desespero, eles perguntam como é que ele deveria sobreviver em uma casa que só tem loucos como essa. E depois que eles mostram aqueles brinquedinhos para o garoto, ele não sabe como é que ele vai sobreviver nessa família maluca. E fica pensando, Exua, Exua. Aí ele lembra que o santo dessa geração veio para acabar com ele. Só que na real vieram vários santos para acabar com ele dessa família. O santo 45 da família Exua. Depois o santo 61 da família Exua. E todos eles eram chamados de Exua alguma coisa. Só que agora tudo é uma droga. Não só ele é um candidato a santo, como também ele está numa família de santos. E ele não entende que tipo de erros ele cometeu na sua vida passada. Só que enquanto eles brincavam com Isaac, aquele bispo fala que os Exua são os completos malditos. E ele sabia que todos eles eram hereges. E ele pergunta de onde eles trouxeram aquela criatura. E ele, fervendo de raiva, fala que vai descobrir a identidade daquela coisa. E pensar que ele trairia um monstro assim como ele. E os Exua realmente enlouqueceram. Só que no momento que ele começar a falar muita merda, o Hilai basicamente corta o seu pescoço, falando que ele deve ser grato pela benevolência dos Exua, que poupou seu pescoço após falar tais besteiras. E o nosso garoto só fica vendo aquela cena, pensando que ele é muito útil. Ele cortou o pescoço dele só porque ele insultou a sua família. E eles se perguntam se ele realmente tem a confiança para assumir a Santa Sede. Só que assim os cavaleiros em volta perguntam para o Isaac se ele está assustado, porque ele é um bebezinho que só deveria ouvir coisas boas. Ele lembra que esses Exuas azuis, eles eram bem fortes. E os seus subordinados surtavam todas as vezes que viam esses azuizinhos. E ele só pede que eles parem de brincar com aquela caveira. Só que vindo pelas suas costas, o imperador fala que tem uma dívida com esse garoto. E ele chama o Sir Hilai e pergunta se ele poderia dizer ao chefe da sua casa que o Palácio Imperial deseja criar o menino. Mas o Hilai fala para Vossa Majestade que as piadas dele são demais. Enquanto Isaac percebe que ele chamou a atenção do Palácio Imperial. Mas o imperador fala que o Palácio Sagrado terá o menino como alvo tanto internamente quanto externamente. E ele deve saber disso. E embora seja verdade que os Exua são poderosos, ele pergunta se a Fé Azul do presente tem o que é necessário
necessário para proteger a criança. E o Hilai fica bem sério com ele falando isso. E o Isaac não entende muito bem do que eles estão falando. Daí o imperador diz que o Papa especificamente irá desaprovar a criança. E a cor do cabelo dele é o símbolo dos ancestrais do Império Sagrado. E além disso, o Rei Esqueleto parece estar atrás dele. E o Isaac fica perdidinho, pensando como assim o Rei Esqueleto está atrás dele se ele é o Rei Esqueleto. Mas o Hilai fala que pede perdão à Vossa Majestade. Essa criança é da linhagem direta dos Zeshua, então ele deve ser criado pelos Zeshua. E o Papa e o Rei Esqueleto, os Zeshua podem cuidar deles. E se eles conseguirem encontrar o Rei Esqueleto novamente, a santa anterior, a Melissa, ficará muito feliz. E esse imperador fala que supõe que ela ficaria realmente. E então o Hilai fala que como ele poderia deixar o descendente direto da Santa Melissa no Palácio Imperial. E o nosso Isaac se pergunta como assim Melissa? Só que daí ele lembra, a Melissa contra quem ele lutou, logo antes de ir ao Reino Divino. A santa maluca que foi a mais difícil de se livrar. E no fim é ela. E então ele é um candidato a santo nascido da família dos santos. E ainda por cima ele é um descendente direto da Melissa. E ele fica totalmente desesperado, se perguntando por que ele teve que renascer dessa forma. E assim é dito que os deuses perdiam para o Rei Esqueleto, mesmo querendo tanto ganhar. E assim eles basicamente construíam vários santos de elite. E eles criaram uma arma final com todo o seu esforço. E uma maçã enviada pelos deuses para destruir o mal. O leão do campo de batalha, que impunha a luz sagrada, a maior luz do Império Sagrado, e o cavaleiro do mais alto ranking. E devido ao poder esmagador dos santos, as pessoas acreditavam que o Rei Esqueleto tinha encontrado seu fim. Entretanto, o Rei Esqueleto era completamente implacável. Só que ele nunca tinha matado uma santa, e de qualquer forma, não é bom pra ele. Se um santo morrer, o poder divino volta para os deuses. Então eles podem só mandar uma versão melhorada dos santos. E a última santa Melissa era forte pra valer. Então ele percebe que essa Melissa é a sua antepassada. E esse o Hilai dando um sorrisinho, fala que o santo só vive pela destruição do Rei Esqueleto. E os Zeshua produzem esses santos e carregam a vontade dos deuses. E eles são uma família orgulhosa. E a família Zeshua tem a habilidade de proteger essa criança. E o imperador, escutando isso, só fica calado. Enquanto o cavaleiro atrás dele fala que ele está certo. Várias santas foram martirizadas pelo Rei Esqueleto. Mas o Proto fica bem incomodado percebendo que ele não matou nenhuma delas. E eles continuam falando que o Rei Esqueleto uma vez baniu uma santa para um labirinto porque ele pensava que ela não era boa o suficiente para lutar. Mas o Isaac pensa que ele só deixou ela ir. E não é culpa dele que ela tem um senso tão ruim de direção. E eles falam que 5 delas morreram com doenças relacionadas ao estresse. Daí o Isaac pensa que isso tem a ver com ele. Elas só deveriam ir para o hospital. E daí o Hilai fala que está tudo bem. E a criança já viu todas as histórias. E não importa pra ele se ele é amaldiçoado. Mas o Prota, muito puto, pensa que não tá nada bem pra ele. E esse o Hilai fala que eles são muito gratos por ele nascer. E eles só querem uma coisa dele: que ele não fique igual ao terrível Rei Esqueleto quando crescer. O que deixa nosso bebezinho completamente chocado. Pensando que aos seus pais desconhecidos, ele sente muito por ser uma pessoa tão má. Só que assim, o imperador pede para que o Hilai reconsidere. E faz 150 anos desde que o Rei Esqueleto foi selado. E o Prota fica pensando se faz tanto tempo assim. Então, nesse caso, a Melissa deveria ter morrido há muito tempo atrás. E o imperador fala que os demônios ficaram mais fortes nesse meio tempo. E os santos são um grande trunfo para o Império Sagrado aumentar o poderio. Então esse menino é muito importante para o Palácio Imperial também. E aliás, não há uma santa em Zeshua atualmente. E já faz 1 ano que a santa deu à luz ao menino que desapareceu com o pai. O que deixa nosso Protinho completamente chocado, percebendo que então a sua mãe era a santa. E o Hilai fala que isso pode ser verdade, mas a matriarca ainda está viva. E o Zeshua pode proteger esse menino. E o Isaac fica pensando que tudo bem. Eles devem acabar com as surpresas agora. Ele não pode mais ficar surpreso depois de descobrir que a sua mãe é uma santa. Mas dele escuta o imperador perguntando para o Hilai se a senhora Melissa não está atualmente fora para destruir os subordinados do Rei Esqueleto. E o Hilai fala que ela retornará em breve. E a matriarca também está esperando pelo seu neto. O que deixa nosso Prota completamente chocado, percebendo que então já se passaram 200 anos, mas ela ainda permanece viva. E esse imperador fala que vai levar um tempo até que ela volte. E ele pergunta se o menino não parece estranho. Mas o que eles não sabem é que ele tá pensando que se a Melissa descobrir que ele é o Rei Esqueleto, ela vai acabar com ele na hora. E outras pessoas tudo bem, mas a Melissa é perigosa demais. E assim ele basicamente segura o dedo do imperador, falando na sua língua de bebê que por favor ele o leve. O que deixa o imperador bem animado, perguntando para o Hilai se ele não vê que ele também quer ir para o Palácio Imperial. Mas o Hilai fala que ele só se apegou um pouco agora porque ele o viu. Só que o imperador fala que o Palácio Imperial pode providenciar muitas coisas ao jovem senhor. E os Zeshua pode ter experiência produzindo santas, mas eles não têm experiência em criar um santo menino. Só que o Hilai fala que essa criança se tornará um cavaleiro exorcista que acabará com o mal. E o Zeshua é uma família que produz os melhores cavaleiros exorcistas. E ele é o primeiro santo. Então o Palácio Imperial também não tem experiência. E esses dois ficam só brigando pelo garoto, fazendo quase ele se dividir ao meio. Só que o nosso Prota, vendo isso, ele pensa que ele quer ir para o Palácio Imperial, porque ele não quer morrer quando ver a Melissa. E ele pensa que a luz que reage à origem da sobrevivência, essa luz tem vindo do Imperador desde o começo. Então isso quer dizer que as suas chances de sobreviver são maiores indo com o Imperador. E assim, basicamente, o seu corpo começa a brilhar. Só que ele fica muito surpreso, não entendendo o que tá acontecendo ali. E agora a cena muda para outro local. E aquele bispo fala que ele é inocente. E aquela coisa usou humana. E definitivamente, ele é uma cria dos demônios. Só que um homem encapuzado fala que o poder divino vem dos próprios deuses. E então ele pergunta se ele está dizendo que os deuses deram poder divino a um demônio. Mas o bispo fala que não. E como ele poderia confundir mana com poder divino? Daí esse homem fala que a cidade santa chama esse tipo
Isaac fala de blasfêmia, cortando a cabeça daquele bispo. E assim um cara nas suas costas fala que eles formarão um esquadrão de assassinato novamente. Mas esse cara que é o Papa fala que não precisa, porque o imperador vai querer levar a criança. E eles terão inúmeras oportunidades no Palácio Imperial. E eles só têm que esperar por elas. E daí a cena volta para o nosso garoto, ainda no mesmo dia. Pensando que agora ele está indo para Eshua, numa carruagem muito luxuosa, enquanto o Papa e os outros se lascaram. E assim basicamente ele lembra de alguns dias atrás, quando aquela luz apareceu, e o Hilai falava para Vossa Majestade que os Eshua não é um bom lugar para criar uma criança. E eles devem considerar que eles são uma casa que guarda núcleos de cadáveres de demônios. E então o Prota pensa que essa é a origem da sobrevivência. E o Hilai fala que a coisa mais preciosa que eles têm é o único corpo do rei demônio. O que deixa nosso Prota completamente chocado, perguntando como assim eles guardam o seu corpo. E eles deveriam ter começado com isso desde o início. E assim, basicamente, nosso garotinho pega na mão do Hilai, falando na sua língua de bebê que eles devem ir para Eshua, o que deixa o Hilai muito envergonhado. E assim, basicamente, ele é muito entediado na carruagem. Pensa que é como se ele tivesse desistido da sua vida no palácio para ir ao exército. Mas ele não tem outra escolha. Afinal, isso vai ajudar muito ele a recuperar o seu antigo poder. E o corpo do rei esqueleto é um corpo que ele refinou e acumulou muita mana, onde ele se tornou capaz de ir contra os deuses. E se ele conseguir o seu antigo corpo, feitiços de rank 10 não serão nada para ele. E ele pensa que a primeira vez que ele viu a luz da origem da sobrevivência brilhar tão intensamente foi naquele dia. Então isso quer dizer que seguindo o seu tio para Eshua será muito mais benéfico para a sua sobrevivência. E assim aquele outro cavaleiro na carruagem pergunta por que os membros da Santa Fé estão tão preocupados com o jovem mestre. E o Hilai fala que é porque os deuses deram uma profecia de que o santo será o filho de Deus, o que deixa o Isaac completamente chocado. E então o cavaleiro fala que isso significa que ele será o próximo papa. Por isso que a casa Beret estava tão desesperada para dar à luz a um santo. E escutando isso, nosso Isaac fica assustado, pensando no papa, o clérigo mais poderoso que usa feitiços sagrados de rank 10. E é basicamente o rei de todos os clérigos e paladinos, e um ser absoluto com poder, que rivaliza até mesmo com o imperador sagrado do império. E então ele pensa que a casa Beret vem dada à luz ao papa por milhares de anos. Mas agora que a sua posição de papa será pega por um santo, faz sentido ter tanta comoção a respeito. E isso deve ser por conta que as outras casas também estão tentando dar à luz a um santo. Só que nesse momento a carruagem deles é parada. E quando o Hilai olha pela janela, o cara que comanda a carruagem fala que eles chegaram ao ducado. Mas eles encontraram um problema, onde 3 guardas falam que eles sentem muito, mas eles não podem entrar no ducado. O que surpreende muito o Hilai, perguntando como é que eles ousam. E se eles estão dizendo que eles não reconhecem o emblema da casa Eshua. Só que nesse momento aqueles cavaleiros fala que é claro que eles não podem deixar eles entrarem, já que eles precisam eliminar a criança que herdou o sangue da santa, onde nesse momento os 3 se transformam em demônios, o que surpreende muito os cavaleiros. E o Prota fica se perguntando que tipo de bagunça é essa, e ele tem certeza que baniu os demônios de atacarem o território dos humanos. E ele se pergunta se isso é obra do novo rei demônio. E esse aquele demônio pede para eles ouvirem bem. O seu glorioso rei ordenou que eles matarem os santos e as santas. E então Isaac percebe que deve ter sido uma ordem do novo rei demônio. Só que nesse momento eles falam que sob comando do grande rei esqueleto, o Lorde Isaac, o que deixa o Prota muito puto, falando na sua língua de bebê, quando foi que ele mandou eles fazerem isso. E assim os 3 demônios mandam eles darem a criança para eles, e talvez o rei esqueleto poupe as suas vidas. Só que para surpresa dos 3, aquele do meio é totalmente eletrocutado na hora. E o Hilai se aproximando deles, pergunta como é que eles ousam falar esse tipo de coisa na sua frente. O exorcista dos Eshua. E ele diz que a morte deles não será rápida, e ele pede para eles ouvirem bem. Em prol de proteger todas as coisas pequenas desse mundo, os Eshua vai destruir todo o mal. E assim todos os cavaleiros começam a formação de batalha, falando que eles vão caçá-los até os confins do inferno se for preciso. E assim o Isaac, dando um sorrisinho, fala que aquele desgraçado do rei esqueleto, forçando seus subordinados a morrerem só por causa que ele quer escapar da morte. E assim basicamente eles entram em combate. E nesse momento todo cavaleiro pega o Isaac e sai correndo da carruagem, enquanto o Isaac não entende o que está acontecendo ali e quem está se passando por ele. Só que entrando na floresta, aquele cavaleiro senta o Isaac na moitinha e pede para ele esperar, falando que vai voltar logo, ativando a barreira protetora em volta dele. E assim o Isaac pensa que até demônios de alto nível não conseguiriam quebrar essa barreira. E é muito impressionante o fato de que nada de fora pode entrar, o que significa também que nada de dentro pode sair. E se ele pensa que então ele vai ativar a origem da sobrevivência, liberando a sua magia. E se ele pede para ouvirem o seu chamado, chamando ele mesmo, que é uma magia viva, o Whisper, o observador. E esse basicamente uma sombra negra começa a se aproximar do nosso Isaac. E ele começa a chorar falando que seu grande Lorde está vivo, mas o Isaac fala que sabe o que já faz um tempo e pede para ele ficar quieto, senão eles perceberão. E assim o Whisper fala que ele nunca imaginou que ele o veria novamente. E nosso bebezinho fala que também achou que teria acabado da última vez. E ele pensa que já faz um tempo que ele viu o Whisper. E ele é uma magia detectora sapiente. E ele criou ele para não ter que ficar usando detecção de mana constantemente durante a sua luta. Só que em algum momento ele ganhou consciência, além de ser bem fofinho. E assim o Whisper fala que a maldade dele é forte como sempre. E ele parabeniza-o por ter roubado o corpo de uma criança sem piedade. Mas ele fala que esses desgraçados divinos ousaram pôr as mãos no seu mestre. E ele não vai perdoá-los por terem feito tal atrocidade. Mas o Isaac fala que já chega e só pede para ele procurar pelos inimigos. E assim o Whisper inicia a detecção de inimigos. E fala que atualmente ele
consegue ver no raio de 100 metros. E há um total de 88 inimigos, e todos são demônios. Só que eles não serão capazes de encostar nele. E assim, o Isaac pensa que é um absurdo. 88 deles. E se eles estão realmente querendo começar uma guerra. E vai ser bem problemático se a segurança desse território aumentar. Porque isso vai dificultar ainda mais para ele se contactar com seus subordinados. E nesse ritmo ele não vai ter escolha senão lidar pessoalmente com eles, antes que eles sejam notados pela Casa Yeshua. E mesmo que ele tenha que usar toda a sua mana que ele acumulou até agora, ele precisa acabar com todos eles. Só que assim, o Whisper fala que o número de inimigos desceu para 51. E as forças inimigas estão caindo rapidamente. E agora já são 31 inimigos. O que deixa o Isaac bem surpreso, percebendo que no fim, aqueles cavaleiros azuis estão matando todos os demônios, ativando uma formação defensiva. Só que assim, os demônios olham para trás e percebem que finalmente o seu camarada chegou. E ele pede para que ele trabalhe com eles nessa missão, ajudando ele a matarem o Santo hoje. Só que nesse momento, aquele demônio mata esse outro demônio, o que surpreende muitos cavaleiros. E assim, o Whisper fala que não tem mais nenhum inimigo sobrando. Porém, ele detectou um Lich sombrio. E assim, esse Lich, encarando os humanos, fala que eles ousaram tocar no seu rei com as suas mãos. E eles devem pagar com a sua vida. O que deixa o nosso Isaac completamente chocado, se perguntando qual é a desse cara. E aquela sombra fala que o seu rei, o seu primeiro e único mestre, como eles ousaram prender ele dentro de um corpo de um bebê inferior. E é explicado que da gratidão de ser liberado, o Lich das sombras desenvolveu um apego distorcido pelo Isaac. E ele fala que eles não devem ousar nem mesmo olhar nos olhos dele, ou ele vai ter que separar os seus olhos do seu corpo. E os cavaleiros se perguntam o que esse demônio está falando. E esse é dito que os humanos não entendem a linguagem demoníaca. E aquele Whisper fala que isso é uma baita confusão. Enquanto nosso bebezinho pensa que esse cara percebeu que ele é o rei esqueleto e teve a coragem de segui-lo até ali. E esses cavaleiros se preparam para lutar contra aquele demônio. E esse Isaac lá atrás fica balançando as mãos e falando na linguagem de bebê para eles não mexerem com a sua comida, porque ele é a sua fonte de mana concentrada. E o cavaleiro fala para o jovem mestre Isaac que ele seja paciente, porque eles resolveram esse problema rapidamente. Só que assim, aquele Lich fala que o seu mestre o reconheceu e a razão da sua existência o reconheceu, o que deixa o cavaleiro bem puto, porque a expressão desse demônio é muito estranha. E assim, no piscar de olhos, aquele demônio avança para cima daqueles humanos, despistando eles e indo bem para cima do Isaac. E o Hillai, muito preocupado, percebe que ele está indo para cima do Isaac. E o demônio pergunta como é que eles ousam prender o seu mestre nessa bola suja. E assim, o Isaac pensa que é ótimo, ele conseguiu chamar a atenção dele. E ele não pode deixar a sua comida escapar das suas mãos. E assim, ele pede para aquele demônio quebrar a barreira. E o demônio fala que sim, quebra a barreira na mesma hora, o que surpreende muito os cavaleiros. E nesse momento o Isaac dá um sorrisinho, falando que ele fez um ótimo trabalho. E ele pega na mão daquele demônio e fala que agora, para arrumar a confusão e descansar, ele vai sugar aquele cara. E vendo aquela cena, o demônio se pergunta o que o seu mestre acabou de fazer. E para a surpresa de todo mundo, o Isaac simplesmente acabou de transformar o demônio em um totem, com ele encarando eles com esses olhos muito fofinhos. E assim, aquele cavaleiro começa a jogar o Isaac pra cima e fala que transformar um demônio assim em um instante, ele é realmente incrível. E ele usou uma arte sagrada que só os santos e cardeais podem usar. E assim, o Hillai fica só encarando eles e fala que certamente parecia uma arte sagrada, que as pessoas usam para fazer um totem. Mas para uma criança ser capaz de usar uma arte sagrada como essa, ele nem sentiu qualquer poder sagrado. Só que o cavaleiro fala que as pessoas tendem a brilhar mais quando estão em perigo. Aquela coisa foi direto para o jovem mestre. E ele sentiu instintivamente que o jovem mestre era uma ameaça à sua existência e priorizou ele. E então o jovem mestre definitivamente tem algo esperando por ele. E ele tem certeza que ele é o santo. E o Hillai pensa que ele não está errado. Os demônios vieram realmente pela criança. E mesmo que ele não seja um santo, essa criança é definitivamente especial. Mas ele se pergunta por que ele tinha que nascer um garoto. E devido à maldição do rei esqueleto, os homens da casa Yeshua, só que antes de concluir o seu pensamento, aquele cavaleiro fala que se decidiu. E como comandante da Fera Azul, ele vai proteger o jovem mestre Isaac, futuro da casa Yeshua, o que surpreende muito Hillai. Ele dá um sorrisinho e fala que entende e parece que ele foi um tolo. E pra que temer a maldição do rei esqueleto, quando essa criança vai elevar o nome dos Yeshua? E agora ele pega o Isaac e fala que eles vão para a sua casa. E com seu tio ali, ele vai ensinar várias coisas para ele. E ele realmente tem um grande potencial para se tornar um ótimo paladino. E enquanto nosso garotinho sorri, ele pensa que não liga para ser um paladino. E ele só quer que eles entreguem o seu antigo corpo quando chegarem em casa. E o Hillai fala que mesmo que ele esteja destinado a ter uma vida curta, ele vai achar maneira de salvá-lo. O que deixa nosso garotinho sem entender completamente nada. E então o Hillai fala que o nome dele será conhecido por todo o continente. Mas o bebê, falando na sua língua de bebê, ele se pergunta qual é dessa coisa assustadora que ele acabou de falar. E assim o Hillai fala que agora eles irão para casa. E depois de alguns dias, eles chegaram finalmente na mansão ducal de Yeshua. E vendo aquela mansão completamente luxuosa, o nosso garotinho se pergunta se eles realmente estão vivendo tão bem assim, matando seu povo demoníaco. E tudo isso é muito caro. E eles são os malditos burgueses. E ele sempre teve que economizar desesperadamente para alimentar o seu pessoal. E assim o Whisper fala que a diferença desse castelo luxuoso com seu castelo demoníaco é como o céu e o inferno. E mesmo se eles venderem todas as suas coisas, eles ainda não conseguiram comprar nada disso. E o Isaac, muito puto, só manda ele calar a boca. E assim o Hillai fala que essa é a mansão Yeshua e é o lugar de origem do exorcismo do continente. E ele pede pra ele olhar, porque ele vai crescer assim como aqueles caras. Enquanto ele vê aqueles cavaleiros espancando o espantalho do rei esqueleto. E ele só fica pensando que esses caras estão
estão ensinando para suas crianças. Mas bem, isso não importa. E quando ele se juntar ao Império Sagrado, ele vai tornar o Império a sua marionete e transformar no Império Isaac. E o Whisper fala que mesmo que ele seja o poderoso Rei Esqueleto, ele pergunta se ele vai deixar a brincadeira dessas crianças machucar os seus sentimentos. E isso realmente parece patético. Mas o Isaac só manda ele calar a boca de novo e ficar de olho nos arredores. E o Whisper fala que sim. E nesse momento o Whisper consegue identificar todos os pontos de mana que tem naquela mansão, o que surpreende muito o nosso garoto, percebendo que tem mais de 10 mil, e ele nunca viu tantos núcleos de mana assim. E assim o cavaleiro fala que eles chegaram, e o Hilai, descendo com o Isaac no braço, pede para eles organizarem o seu quarto, porque o Isaac vai dormir com ele. Só que nesse momento aquele mordomo pede desculpas ao jovem mestre Hilai, e fala que eles foram ordenados a escoltar o jovem mestre Isaac ao anexo. E o Hilai pergunta como assim um anexo? E o mordomo fala que o quinto jovem mestre ordenou que o jovem mestre Isaac nunca entrasse no prédio principal. E o Hilai fica muito puto, perguntando se ele quer enviar o Isaac para aquele maldito lugar amaldiçoado, onde as pessoas morrem. E esse o Isaac percebe que essas são brigas entre famílias, e ele deveria saber disso quando deixaram crianças sozinhas do lado de fora. E esse o Hilai fala que o seu irmão mais velho está fazendo coisas desnecessárias. E o Isaac pensa que é verdade, porque ele moraria em um lugar como um prédio anexo, onde ele pode viver numa mansão gigantesca. Mas nesse momento o Whisper fala que os núcleos de mana estão no anexo, o que deixa o Isaac bem surpreso. E esse Hilai pede para que o mordomo fique de fora, porque ele não vai deixar o seu sobrinho numa casa fantasma. Mas o Isaac só pede para ir para lá. E o Hilai fala que eles vão para o seu quarto. E toda noite, na hora dele dormir, ele vai contar histórias para ele sobre como os santos espancaram o Rei Esqueleto. Só que enquanto ele caminhava, alguém aparece na sua frente e fala que primeiro ele traz esse pequeno sujo verme para casa e agora quer causar uma confusão. E ele ordenou que essa criança fosse enviada para o anexo. E ele fala que ele deu as caras depois de tanto tempo. E a primeira coisa que ele faz é desafiar o seu irmão mais velho. E esse é o quinto filho da família Exua, o Goel Exua. E esse o Isaac fica só encarando ele e pensando que esse cara é um completo babaca. E esse o seu irmão mais velho manda ele abaixar aquilo e enviar para o anexo. Mas o Hilai pergunta se ele tá falando sério. Esse garoto é um membro direto da família Exua e pergunta se ele realmente tá falando para ele morar no anexo, onde é usado para banimentos. E esse Hilai manda ele sair, porque ele vai ler para ele o ritual de exorcismo do Rei Esqueleto no seu quarto. Mas o Isaac só pensa que ele quer ir para o anexo agora. Só que daquele seu irmão fala que ele trouxe algo bem pior do que o Rei Esqueleto para casa. E ele ainda diz que ele é um membro direto da família, o que deixa o Prota bem puto, pensando que ele quer mesmo ir para o anexo. Mas assim não dá. Ele é um clérigo ou um bandido. Mas tanto faz. Eles só devem ir para o anexo agora, para que ele possa drenar aquele núcleo de mana. E assim o Hilai pergunta se ele não acha que ele não sabe por que ele quer colocá-lo no anexo. E ele quer que as pessoas pensem que ele é uma criança amaldiçoada e tirar ele da fila de sucessão. O que surpreende muito o nosso garoto, pensando que isso é muito ruim. E ele precisa drenar essa casa de tudo que ela tem, virar o santo e trilhar o caminho para virar um papa. E ele precisa de tudo isso para conseguir se vingar de todos os deuses. Mas o irmão dele pergunta como assim tirar. Ele viu que os demônios apareceram para capturá-lo e ele já é amaldiçoado. Mas o cavaleiro nas suas costas fala que não é isso e na verdade o jovem mestre Isaac exorcizou os demônios. E o fato dos demônios terem ido atrás dele prova que ele é alguém muito importante. Mas aquele cara muito arrogante fala que ele tá aliviado de ter ouvido isso. E eles estão realmente fazendo de tudo para cobertar esse lixo desgraçado. E manda apenas eles ficarem calados. E se ele realmente é um santo, então que eles façam provar. E assim o Whisper pergunta se eles devem mostrar para eles as suas habilidades. E que tal a invocação de meteoros. Mas Isaac só manda ele calar a boca. E esse aquele carinha fala que se ele é um santo, que tal ele salvar o símbolo da sua família? A árvore que o líder da casa gosta tanto. E essa é uma árvore divina, que morreu após ter sido imbuída com a essência demoníaca. E se ele tem o que é preciso para virar um santo, então vai ser moleza para ele. Mas é claro, isso é se ele realmente é um candidato a santo como eles dizem. E o Isaac fica pensando na Melissa, porque ela lutou bem, mas os seus filhos ela não conseguiu criá-los de forma alguma. E ele pensa que o seu filho mais velho sumiu. E o quinto filho é um completo desgraçado. Mas quando ele percebe olhando para aquela árvore, ele pergunta para o Whisper se ele não viu. E dessa maneira ele agarra o Whisper e manda ele pegar aquilo para ele. E o Hilai pergunta para o seu irmão se eles não conseguiram restaurar a árvore em anos. Então como ele ousaria pedir isso para uma criança que nem consegue entender o que sai da sua boca? Só que nesse momento eles percebem um poder vindo das suas costas. E quando eles se dão conta, a árvore divina simplesmente ressuscitou na frente deles. O que surpreende muito aquele carinha, falando que essa árvore não reviveu, mesmo quando eles usaram artes sagradas de cura e purificação nela. E como que eles conseguiram isso? E assim o Whisper fala que ele comeu toda aquela mana, que nem ele mandou. E o nosso garoto só dá um sorrisinho falando que ele fez bem. E assim o cavaleiro fala que o jovem mestre Hilai fez algo com aquela árvore, mas o Hilai fala que não fez nada. E então o cavaleiro fala que talvez tenha sido o jovem mestre Isaac. E o Isaac na sua voz de bebê fala que ele queria também aquela mana. Mas é uma pena. E assim o Whisper pergunta se ele quer que ele vomite para o senhor. E dessa forma os cavaleiros ficam muito animados, percebendo que o Isaac é muito incrível. Mas aquele irmão mais velho fica muito puto, perguntando se eles perderam a cabeça. E ninguém nessa casa conseguiu curar aquela árvore, então como uma criança conseguiria? E eles devem ter ajudado ou algo assim. Só que eles nem ligam para o que ele tá falando. E só começa a jogar o nosso garoto pra cima. E ele começa a ficar muito puto e cerrar os punhos, falando que ele deve ter feito alguma coisa. Mas o Hilai pergunta do que ele tá falando. E aquele cara começa a agarrar o Hilai e pergunta como é que ele obteve o poder da santa. E por que ele tá mentindo agora? E o pirralho fez alguma coisa. E o Hilai sem entender nada
nada, pergunta do que ele tá falando, mas o seu irmão fala que ele é um farsante e traidor, enquanto o Prota pensa que agora não é hora de caçar demônios. E a Melissa deve voltar e dar um jeito nos seus filhos, porque essa casa está prestes a colapsar. Mas esse irmão mais velho dele, ele não parece em nada com a Melissa. Enquanto isso, Riley é praticamente uma Melissa em roupas de homem. E então o Whisper fala que talvez eles sejam meio irmãos. E assim o Isaac percebe, pensando que bem que ele reparou. Então aquele cara deve parecer um pouco mais com seu pai. E assim esse irmão mais velho manda ele parar de mentir. E se ele acha que ele não sabe que ele trouxe, para que possa torná-lo um candidato a santo. E como ele ousa fazer isso, mesmo sabendo que a casa já tem um candidato. E o Isaac se pergunta como assim outro candidato a santo nessa casa e quem é esse cara? E o Whisper fala que parece que ele tá bem tranquilo, mesmo sabendo que terá que competir com ele. Mas o Isaac realmente pergunta pra ele se ele acha que o outro candidato é tão forte assim. E o Whisper fala que isso faz sentido. Então Riley pergunta se ele está dizendo para abandoná-lo. E ele é o seu sobrinho e o filho do seu irmão mais velho. E ele tem o direito de herdar a sua casa. Mas aquele cara completamente puto chama ele de idiota e fala que o seu irmão mais velho é só um desertor e fugiu da sua casa quando ela mais precisou. O mesmo irmão que teve esse filho lixo e fugiu. E esse ele deu um sorrisinho malicioso. Ele acha que esse garoto ainda é filho da santa. E claro, uma mestiça que foi trazida de fora para se tornar uma santa, ela ainda é uma santa. Mas ele pergunta como é que ele pode ter certeza que essa criança tem um sangue dele. E claro, ele se parece com ela mesmo. E na verdade, se ela quiser, talvez ela devesse vir dar mais filhos, só que nesse momento ele recebe um socão no meio da cara. E o Riley, muito puto, pergunta se ele achou mesmo que ele estaria ileso, depois de falar tantas atrocidades assim. O que deixa o Isaac bem satisfeito, pensando que irmãos florescem ao lutarem uns com os outros. E assim o Riley começa a espancar aquele seu irmão mais velho. Enquanto o Prota com essa cara maligna, fala que é a casa daquela mulher. Ele vai destruí-la por completo, o que deixa até o Whisper bem assustado, dizendo que logicamente falando, se a casa não entrar em ruínas, ele que ficará arruinado também. E agora já se passaram algumas horas, e nosso garoto finalmente entrou na mansão principal, mas ele tá muito emburrado, encarando todos aqueles velhotes, enquanto ele se pergunta como assim outro garoto nasceu, e qual a utilidade de gerarem outro menino, enquanto ele pensa que ninguém nessa casa é são, e como eles podem tratar o seu neto mais velho assim. E eles começam a falar que quando eles criaram aquela plebeia para que ela virasse uma santa, o mínimo que ela deveria ter feito era não ter dado luz a um garoto inútil como esse, e ela não serve nem pra ser a santa mesmo. Só que assim aquela mulher no centro manda eles se calarem e fala para o Riley que a família afiliada disse que iria criar ele, e essa é a segunda esposa de Eli Eshuar, o líder da família Eshuar, a atual líder interina da casa, a Rena Eshuar. E ela pergunta por que ele o trouxe para o território da família principal. E esse nosso bebezinho, eis que ela nem esconde o desdém dela. Então era essa mulher que queria levar ele para o anexo. E aquele carinha de antes que levou um soco no meio do nariz, fala que a sua mãe está fazendo perguntas como a líder interina da casa, e por que ele não responde nada. Dessa maneira o Riley fala que então seu pai deixou uma posição vazia. E aquela mulher fala que ele saiu por um tempo, e essa conversa de candidatos a santos o deixou bem ocupado. E o Riley fala que é uma pena. Ele queria ter dito que o seu neto mais velho, o Isaac Eshuar, reviveu a árvore divina que ele tanto ama, o que surpreende todos os velhotes na mesma hora. E aquele carinha fala que foi só uma coincidência, e como uma criança poderia reviver alguma coisa. E isso é só um fruto das orações que a casa Eshuar vem fazendo por todo esse tempo. E aquela anciã ao lado fala que ela também pensa da mesma forma. E o líder da casa penou muito para resolver aquele problema, e como uma mera criança poderia resolver isso. E a líder da casa fala que é isso mesmo. E além disso, não há como provar. E os anciões dizem que é isso mesmo. E é uma grande bênção que a árvore divina tenha sido revivida, mas não tem como eles provarem. Só que o nosso Isaac pensa que então eles querem provas. E assim eles estendem a mão na frente deles. E para surpresa de todos, um cristal mágico aparece diante deles. Então ele quer que eles olhem atentamente. E eles chocados começam a gritar que essa é a energia da árvore divina. E nosso garotinho com essa cara bem confiante fala na sua linguagem de bebê que eles são os completos desgraçados. É o bebezinho que fala mais palavrão que eu já vi. Dessa maneira os anciões falam que parece que o Isaac removeu a corrosão da mana da árvore divina. Só que eles discutem se ele estava ciente da mana presente na árvore divina, mas eles estão realmente dizendo que o recém-nascido lidou com ela. E a mulher ao seu lado fala que essa é a única explicação. Ele subjugou a mana e claramente masterizou na sua frente. E os outros falam que de fato, essa é uma arte de exorcismo que salvou a árvore divina e não pode ter sido fácil de forma alguma. E a árvore poderia ter morrido se eles não fossem mais cuidadosos. E foi por isso que o líder da família confiou a purificação para salvar ela, ao invés de exorcizá-la. E aquele filho mais velho fica completamente chocado, pensando que isso é uma besteira. E se eles estão realmente dizendo que aquele monte de carne pequena teria poderes assim? E dessa forma o Riley fala que o Isaac seguiu seus instintos e exorcizou a mana na árvore divina. E nosso garoto tá lá muito confiante no cantinho, pensando que é isso mesmo, tio. E o Riley fala que esse bebê nem saiu da sua mamadeira e já conseguiu conquistar algo em poucos momentos, que ninguém na sua casa Eshuar conseguiu em 70 anos antes dele. O que deixa aquele cara muito puto. E ele começa a bater na mesa, falando para os anciões que eles não podem acreditar em uma história tão absurda. E como um bebê poderia realizar artes exorcistas, e um bebê que nem disse as suas primeiras palavras ainda, o mundo fará piada da casa Eshuar se permitirem que tal história absurda se espalhe. E
ele manda eles olharem para ele. Ele nem parece o seu irmão mais velho, posto que ele nem tem o sangue de Yeshua. E ele deve ser filho de algum mendigo na rua. Mas o Hillel pede para os anciões escutarem as suas palavras. Essa criança um dia se tornará o santo. Na verdade, ele pode muito bem se tornar o futuro papa. E nossa garotinha fica muito confiante escutando isso. E ele estende ele numa referência clara a Rei Leão. E fala que um dia ele vai matar o Rei Esqueleto. O que deixa nosso garoto bem puto. E assim aquela mulher no centro dá um sorrisinho descarado. E fala que o Hillel está cavando a sua própria cova. E assim ela diz que se eles têm tanta certeza, eles devem testar o garoto. E ela irá pedir o uso da tesouraria de artefatos divinos. E agora a cena muda para o noroeste do Império, a Floresta Negra. E lá tem um cara matando vários monstros. E depois que mata eles, ele diz que é uma grande perda de tempo. E esse alguém aparece atrás dele e saúda o Lorde da casa. E ele pergunta qual é o problema. E o cavaleiro diz que a líder substituta pediu permissão para usar a tesouraria de artefatos divinos. Mas o líder da casa fala que, como ele disse antes, a profeta divina não pode acessar ele. Só que o cavaleiro fala que ela não pediu em nome da profeta divina, e sim porque o seu neto salvou a árvore divina. E portanto, a líder substituta requisitou o acesso para determinar se o garoto é realmente o santo. O que surpreende muito aquele cara, perguntando por que tem um santo na sua casa. E esse é o líder da casa Yeshua, o Eli Yeshua. E ele fala que recusa. Aquele lugar irá matar qualquer um além da candidata santa. E ele pede para dizer a eles não começarem uma briga desnecessária. E não pode haver exceções. Mas alguém aparece bem ao seu lado e manda eles deixarem eles. E ela pergunta se o seu nome não era Isaac. E essa é a Melissa. E ela diz que em pensar que ele salvaria a árvore divina é realmente um broto promissor. E se eles abrirem a tesouraria, por que eles não jogam todos os candidatos a santos lá dentro? O que surpreende muito o cavaleiro. Mas aquela cavaleira pergunta como assim outra criança de outra casa poderia levar o maior tesouro da tesouraria para casa. E ela fala que na verdade ela prefere assim. E alguém deveria fazer isso. Mesmo a maior santa da história não conseguiu levar ele. Mas com isso eles poderiam rastrear o Rei Esqueleto e matá-lo de uma vez por todas. E de fato, eles deveriam recompensar qualquer um que o trouxer. E assim ela pede para espalhar a notícia. Eles irão recompensar a criança que trouxer o maior artefato com um tesouro que nem o Papa poderia providenciar. E não apenas eles irão lhe dar a herança da santa, que foi passada de geração a geração na casa Yeshua, como também ela pessoalmente ensinará suas técnicas secretas. E ela fica muito animada, falando que dará tudo para a criança que conseguir. E assim nos é dito que a tesouraria, onde artefatos divinos e técnicas secretas foram guardados por milhares de anos, está erguida por gerações, e a santa estava encarregada de cuidar dela. E a casa Yeshua poderia, portanto, ser vista como dona dela. E já que só crianças abaixo da idade de 10 anos poderiam entrar naquele lugar, a tesouraria era usada como um lugar para executar o ritual de primeiro aniversário para os candidatos a santos. E assim eles iriam prever suas habilidades dependendo do item que a criança trouxesse durante o ritual. No entanto, era um lugar muito perigoso, e mesmo os candidatos a santos poderiam morrer facilmente lá dentro. E após anos de morte, perdas atrás de perdas, a tesouraria eventualmente foi selada. E quem tá contando essa história é o Whisper. E ele pergunta para o seu mestre se ele vai ser capaz de pegar o tesouro que a santa tem guardado e voltar em segurança. E o nosso bebezinho pergunta por que ele está falando tanto sobre isso. E então o Whisper pergunta se ele não tá animado com isso. E o Isaac fala que sim. E dizem que o corpo do Rei Esqueleto está na tesouraria. Só que nesse momento um outro cavaleiro pega o Isaac no braço e fala que a matriarca abriu a tesouraria para todos os candidatos a santos. E o Isaac se pergunta se realmente foram para todos. E ele começa a lançar o Isaac para o céu e fala que as crianças de todas as 5 grandes famílias irão se reunir. E mesmo a casa daquele papa desprezível também estará ali. Mas ele tem certeza que o jovem mestre Isaac vai vencer. Enquanto isso, Isaac fica pensando que é melhor desse jeito. Se múltiplas crianças entrarem na tesouraria, os olhares serão divididos entre todos. E vai ser muito fácil recuperar o seu corpo assim. E assim o Hillel pega ele no braço e pede para ele tomar cuidado. Os demônios que foram capturados durante a guerra estão protegendo a tesouraria. Mas o nosso garoto só mostra uma cara confiante para ele, pensando que mesmo assim, todos de rank 6 ou menos. E desde que ele use o Intimide, ele estará bem. Mas ele escuta o Hillel falando que os demônios de rank 8 não são inimigos fáceis assim. O que surpreende muito o nosso garoto, pensando quem foi o demônio de rank 8 que eles conseguiram capturar, porque ele vai com certeza ter a sua bunda chutada. E esse aquele outro cavaleiro pergunta se o dragão de rank 9 não é o mais difícil de lidar. Mas o Hillel fala que questão de rank é verdade. Isso deixa o Whisper completamente maluco, perguntando por que infernos colocaria um dragão dentro de uma área onde faz o ritual do primeiro aniversário de bebês. E mesmo assim, o seu extensivo conhecimento sobre dragões deve ajudá-lo a passar por eles. Mas quando ele percebe, o nosso Isaac está muito nervoso, pensando que isso é uma droga. Dragões são perigosos de um jeito totalmente diferente. E ele pergunta para o Whisper se ele sabe que ele costumava passar a perna em dragões frequentemente. E então o Whisper pergunta de quantos ele tá falando. Mas o nosso garoto pensa que ele passou a perna em muitos dragões, em pelo menos 70 deles. E ele pensa que isso é muito ruim. Eles têm uma ótima memória, e se eles perceberem que é ele que tá ali, vai ser muito ruim. E então ele pensa que não tem outra escolha. A tesouraria está cheia de demônios de rank 8 e um dragão de rank 9, mas ele só consegue lidar com inimigos de rank 6 com as suas habilidades atuais. E para derrotá-los, ele precisa se esgueirar para o anexo, onde a casa Yeshua guarda os espólios da guerra, e roubar todos aqueles núcleos de mana. Esse bebê é realmente muito fofinho e malicioso. E agora já é o outro dia, e o nosso garotinho tá lá lendo um livro de boa.
escola. E por sinal é a primeira vez que eu vejo um bebê lendo um livro. E então o Whisper pergunta se o seu mestre está bem. E parece que ele está prestes a ser exorcizado. E então Isaac pensa que assim que ele conseguir usar o poder sagrado, ele vai aprender artes sagradas facilmente. Mas como ele deveria controlar a mente deles para que eles o ensinassem logo. E assim o Whisper fala que ele deve estar louco tentando usar magia no meio do clero. E pergunta se ele quer ser acusado de ser um demônio destruir a casa Eshua inteira. E assim o Isaac pergunta como é que ele ficou desse jeito depois de 150 anos. Mas ele só fala que ele não consegue entender nada e só a teoria. Só que assim alguém pega ele no braço. E esse é o Hilai. E fala que ele passou por muita coisa hoje. E o Isaac pensa que é mesmo. Ele tem que dormir por 16 horas em volta dessa idade. E quando o Hilai coloca ele no berço, ele usa sua magia sagrada recuperar, o que recupera totalmente o corpo do Isaac, pensando que essa é uma arte sagrada muito boa. E isso é excelente. Ele deve usar alguma arte sagrada de ataque para que ele possa aprender da próxima vez. Só que o Whisper pede para ele ficar quieto, porque eles terão que ir para outro lugar depois que eles forem embora. Então ele deveria fingir estar dormindo agora. E o Isaac fala que é mesmo. Aquele prédio, eles precisam ir para lá hoje. E ele basicamente vai fingindo que tá dormindo. E os caras simplesmente caem na armação dele, falando que o Isaac é muito fofinho. E é uma criança realmente adorável. E enquanto eles conversam, o Whisper fala que ele tem uma boa família. Só que assim ele escuta o Hilai falando que o totem é perigoso, então ele deve pegar ele, o que surpreende muito o Isaac. E o Hilai fala que é o primeiro totem que ele fez, e pede para que ele guarde isso em algum lugar seguro. Mas o Isaac fica desesperado, pensando que ele tem que reviver isso, e eles não podem levar com ele agora. E eles não podem levar isso agora. E assim ele começa a chorar desesperado, falando que o seu totem, ele queria sugar toda a mana dele. Só que depois que eles saem, ele pensa que bem, já que eles chegaram a esse ponto, ele vai ter que esgotar a mana no seu núcleo de mana. E assim ele fala para o Whisper que eles vão nessa. E então o Whisper pergunta se ele planeja ir engateando até o anexo. Mas o Isaac fala que tem um plano e só pede para que ele abra a porta. Só que assim que o Whisper tava abrindo a porta, ele fala que seu tio trancou a porta do lado de fora. E ele até colocou uma arte sagrada nela, o que deixa o Isaac bem puto. E pede para que ele quebre aquilo. Só que enquanto o Isaac tá batendo naquela porta, pensando em algum método de abri-la para que ele possa sair dali, alguém abre a porta na hora. E quem é? Um garoto, segurando o totem do Isaac. Só que aquele garotinho muito surpreso, pergunta como um bebê, que nem pode andar, chegou ali. E esse é o filho do Goel Eshua, o candidato a santo da família Eshua, que tem 5 anos de idade, o Shuri Eshua. E o nosso prota pergunta se essa coisa é o seu rival. Enquanto aquele Shuri pensa que não tem como um bebezinho ter feito isso, e um totem que nem um gênio como ele consegue fazer. E esse ele começa a mostrar seu poder pra cima do Isaac, o que surpreende muito o nosso garoto. E esse Shuri fala que ele vai se tornar um santo, e pergunta como é que ele ousa tentar roubar a sua posição. Só que vendo um chacoalho lá no canto, o nosso prota simplesmente pega ele com a sua magia e taca bem na cabeça do Shuri, o que surpreende muito ele, falando na sua linguagem de bebê que ele achou a sua carona. E aquele garoto pergunta então se ele sabe quem ele é, enquanto o nosso prota pensa que ele parece exatamente como aquele tio, e esse deve ser o filho dele. E assim ele pega o seu chacoalho e pensa que se ele reunir poder sagrado para atacá-lo, ele merece apanhar. E ele começa a espancar o Shuri com aquele chacoalho dele, enquanto o Whisper fala que esse é um belo golpe. E esse nosso bebezinho fala que essa criança arrogante vai se tornar a sua carona. E ele começa a espancar muito aquele garotinho. E depois de espancar bastante, o garoto ativa uma barreira, chamando ele de pequeno e perguntando se ele ficou surpreso. E ele é a única pessoa na sua idade que pode usar artes sagradas defensivas de rank 3. E ele pede para que ele não fique tão surpreso. E assim ele ativa a arte sagrada de ataque de rank 3, Luz Sagrada. O que surpreende muito o nosso protinha, vendo aquelas bolas de energia voando bem na sua frente. E ele pensa que isso é muito bom. E dando um sorrisinho de leve, ele agradece pela refeição. E assim ele ativa uma barreira defensiva, o que surpreende muito aquele moleque, perguntando que tipo de arte sagrada defensiva tão grande é essa. Enquanto o nosso pirralhinho pensa, e o seu tio não disse como usar. Então ele estava muito curioso para testar. E pelo visto ele conseguiu aprender. E assim na sua linguagem de bebê, ele agradece a ele por mostrar como se faz. E vendo aquilo, o Shuri fica muito surpreso, falando que não pode ser. E esse nosso protagonista só aponta o seu dedinho para aquele moleque. E aquelas bolas de energia voam na sua direção e começam a atacá-lo. E o Whisper pergunta para o seu mestre se aquilo parece bom. Mas se está tudo bem, matar um membro direto da família. Mas o nosso bebezinho pergunta o que ele quer dizer com matar. E nenhuma delas acertou ele. E aquele Shuri com muito medo começa a gritar com o moleque, falando que ele nem mesmo pode acertar. Então ele não pode assustá-lo dessa forma. E não importa quais artes sagradas ele use, ele não pode vencer um candidato a santo como ele. Só que nesse momento ele escuta alguém falando como ele ousa. E quando ele olha para trás, tem aquela sombra demoníaca perguntando como é que ele ousa atacar o seu rei. E se ele deseja morrer. O que deixa o moleque tremendo de medo. E ele chorando, não entende o que tá acontecendo ali. O nosso garotinho, sentado bem no ombro daquele demônio, falando na sua língua o que ele tá fazendo agora. E ele só ordena que ele o carregue até o anexo, para que ele possa roubar a casa Eshua. E depois daquilo, nos pensamentos do Shuri, ele fala que seu nome é Shuri Eshua. E ele é aquele que tá destinado a ser um santo. E ele vai escapar dessa família amaldiçoada e se tornar o Papa. Mas pelo menos, foi o que ele pensou. Porque agora ele está carregando esse bebezinho pra onde ele quer ir. E esse nosso garotinho começa a indicar ele o caminho. O que deixa o Shuri muito puto, perguntando por que ele tem que fazer isso por ele. E ele não pode mandar nele. Só que do seu lado tem aquela sombra demônio, falando pra ele continuar se movendo. Ou senão ele vai ser partido ao meio. O que deixa o garoto tremendo de medo, pensando que agora ele só quer focar em sobreviver primeiro. Enquanto ele chora pedindo pra alguém ajudá-lo. E assim ele vai caminhando pela mansão, enquanto o nosso garotinho vai indicando a direção pra ele. E na sua linguagem, ele pergunta se o garoto quer morrer, porque ele não
tá indo para o lugar certo. Mas o Shuri pergunta pra ele pra onde ele quer ir essa noite. Só que assim que ele percebe o caminho que ele tava indo, ele começa a tremer na base, pensando que esse é o segundo anexo da mansão Enshuar, que é chamada de Casa Fantasma. E esse o Shuri se pergunta por que essa criança maluca o arrastou pra ali. E o chefe da família disse que esse lugar estava fora dos limites, por causa de todas aquelas mortes. Mas enquanto isso, o Whisper fica sorrindo com o nosso garoto, falando que tem algumas dezenas de núcleos de mana ali dentro. E essa mana levaria décadas de intenso treinamento para obter. E esse nosso bebezinho ordena que ele vá em frente, chamando ele de seu transporte. E o Shuri pergunta se ele realmente quer entrar, mas aquela sombra ao seu lado manda ele calar a boca e fazer o que ele manda. E esse o Shuri com muito medo vai entrando na casa. E enquanto ele tá completamente assustado, o nosso garotinho fala que o interior tá muito mais bagunçado do que ele achou que estaria. Só que se ele percebe algo, olhando para as portas. E esse Whisper diz que o prédio inteiro está selado, e todas aquelas portas têm um feitiço de barreira. E esse Isaac diz que isso é uma droga. Enquanto o Shuri fala que agora eles devem voltar, porque todas as portas estão fechadas de qualquer jeito. Mas o nosso garotinho só começa a puxar seu cabelo, que deixa ele muito assustado, perguntando o que foi agora. E enquanto ele manda ele não puxar seu cabelo, eles encaram 3 fotos. E assim ele fala que esses são os antigos chefes do clã. E o Isaac encarando eles, o Shuri pergunta se ele planeja se tornar um chefe do clã, mas fala pra ele nem pensar nisso, porque ele vai se tornar o próximo líder. Só que enquanto ele falava isso, o nosso garotinho simplesmente pegou seu chacoalho e jogou naqueles quadros, o que deixou o Shuri completamente surpreso e assustado, falando que essas são as pinturas dos seus ancestrais. E ele acabou de quebrar todas elas, ele é um completo lunático. E assim o Isaac diz que parece que não tem mais barreira de feitiços nas pinturas. E assim o Whisper e ele ficam muito animados, falando que a barreira foi quebrada. E assim ele pula do Shuri, e o garoto pergunta pra onde ele tá indo. Só que o nosso protinho começa a rolar no meio da casa, e o Shuri fala que ele é um completo psicopata e ele não pode sair andando por aí tranquilamente dessa forma. E esse nosso bebezinho abre uma das portas e vê que chegou onde queria, aonde tem vários núcleos de mana, e onde ele pode ficar muito mais poderoso. E esse ele pede para o Whisper fechar as portas. Só que enquanto isso, o Shuri vai correndo na sua direção, perguntando o que ele tá fazendo ali. E isso enquanto o Isaac olha pra ele, pensando que como uma criança como ele poderia saber. E assim o Shuri começa a gritar que ele é uma criança demônio. E agora já dentro da sala sozinho, o Isaac pensa que é hora de começar. E ele começa a absorver todos aqueles núcleos de mana, enquanto o Shuri começa a gritar com ele pra ele sair dali, dizendo que vai contar para os adultos que ele está ali sozinho. Só que daí alguém aparece atrás dele. E quando ele percebe, é o Hilai e os cavaleiros, perguntando o que o Shuri está fazendo ali. E assim o Shuri começa a falar que ainda bem que eles chegaram, e foi o monstro do Isaac que o trouxe ali. Mas aquela velha senhora pergunta o que significa isso. E eles viram ele entrando no anexo, e ela pergunta se ele trouxe o Isaac com ele. Mas o Shuri, tremendo de medo, não sabe como responder isso. E a anciã pergunta pra ele se ele tem alguma ideia de quantas pessoas viram ele carregando o Isaac até ali. E até mesmo eles acharam traços de arte sagrada no quarto do Isaac. E todo mundo tá pensando que ele realmente levou ele ali à força. E ela pergunta se isso não foi culpa dele. Mas o Shuri fala que digamos que sim. Ele só usou um ataque de arte sagrada. E ele também o carregou até ali. Mas foi tudo porque ele quis. Só que daí o Hilai pega no ombro dele e fala que ele cruzou uma linha. E ele entende como ele se sente. Mas ele atormentar um bebezinho dessa forma é muito errado. E agora ele pergunta para o Shuri aonde ele prendeu o Isaac. E o Shuri, chorando de medo, fala que não prendeu ele. E ele que se prendeu sozinho dentro daquela sala. E assim o Hilai vai para aquela porta e pergunta se o Isaac está lá. E os cavaleiros se perguntam se o Shuri trancou a porta. Só que daí o Hilai abre a porta e vê o nosso Isaac chorando com muito medo, fingindo, claro. E assim a anciã pergunta se o Isaac está bem. E a criança está realmente muito assustada, o que deixa o Shuri completamente surpreso, o que deixa o Shuri em pânico. E o Hilai, abraçando ele, fala que ele fica feliz que ele esteja bem. E ele parece estar realmente em choque agora. E ele olha pro Shuri com um olhar bem sério e fala que ele deveria estar envergonhado de si mesmo. Mas o Shuri diz que não foi ele, e ele jura por tudo. Só que esse nosso bebezinho fala na sua linguagem de bebê que ele foi um completo otário e agradece ele pela refeição, sorrindo com essa cara sádica pra ele. E esse Shuri entra em desespero, chamando ele de demônio, enquanto o ancião não entende porque ele tá fazendo isso. Mas enquanto ele tá lá tomando uma bronca, o Isaac só pensa que tinha mais do que ele esperava, e ele obteve um século em valor de mana em apenas um dia. E então com esse tanto de mana, ele pode usar aquele plano. Sorrindo com essa cara maligna, se escondendo bem no ombro do Hilai. E vendo a cara dele, o Hilai pensa que você ainda não deixou o like nesse vídeo, rapaziada. E se vocês gostaram dessa obra, comenta parte 2 pra eu trazer o restante dos capítulos pra vocês. Agora se inscreve no canal para batermos a nossa nova meta de 80 mil inscritos. E se quiser apoiar o canal financeiramente, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. E no mais é isso, gente. Espero todos no próximo vídeo. Tchau!